É, pessoal, parece que a treta tá ficando séria, hein? A novela envolvendo One Punch Man parece que tá bem longe de acabar. E agora que a gente tá no penúltimo episódio, eu decidi trazer mais alguns tópicos a respeito de One Punch Man pra gente debater. Porque no primeiro vídeo que eu lancei, que pegou quase 5.000 views, eu não tava esperando por isso. Até porque o meu canal é pequeno, né? Foi o primeiro vídeo que eu lancei, eu tava esperando, assim, sendo bem otimista, 300 visualizações. Mas pegou 5.000, então eu só tenho a agradecer pelo feedback positivo que vocês me deram. E esse é outro motivo da qual eu tô trazendo mais um vídeo sobre One Punch Man aqui no canal, né? Porque parece que vocês se interessaram. Então vamos continuar fazendo vídeo. Mas também vai ter vídeo de outros animes aqui no canal. Eu tô pensando em fazer vídeo de Frieren, por exemplo. Então eu espero que vocês continuem me apoiando quando sair vídeo de Frieren aqui no canal. Fala sério. Ninguém vai ver vídeo assim em pleno 2025. Ah, cala a boca aí, ô véi idiota. Velha idiota? Enfim, vamos falar agora sobre um animador lendário que surgiu no meio da discussão envolvendo o péssimo controle de qualidade que a obra tá tendo nessa terceira temporada. Takashi Hashimoto é um animador com décadas de experiência, já tendo animado obras como Evangelion, Ghost in the Shell, Naruto, One Piece, Mobile Suit Gundam, e de dentro da indústria ele é considerado por muitos um verdadeiro mestre das explosões, quiçá um dos melhores animadores do mundo, no sentido de destruição ambiental consequente de golpes entre dois personagens, choques de poderes ou acidentes ambientais. Pra ficar mais fácil de entender, eu quero que vocês prestem atenção nessa cena de um filme de Naruto, onde o Naruto tá correndo, preparando o Rasengan dele, né, como de costume, e ele tá correndo do lado desse garoto aí, que eu não sei quem é, porque eu não vi esse filme, e deem uma reparada no tanto de partícula que tá sendo animada nessa cena. Chega num ponto em que os próprios destroços da destruição que tá acontecendo rasga a roupa dos personagens. Isso dá um toque mais natural e faz total sentido pra cena. E não é só isso não. Olha só a destruição desse prédio, como que ela é feita, como que ele consegue representar a destruição de um prédio de uma maneira natural e muito detalhada. Eu sei que hoje em dia a gente tem o 3D na animação para resolver esse problema em grande parte de criação de cenários e efeitos especiais. A maioria dos animes hoje em dia utiliza o 3D de uma maneira satisfatória, aonde nem dá para perceber direito o que foi utilizado, porque, meu irmão, eu não sei se vocês estão ligados, mas isso aqui, para ser feito em 2D, é uma coisa absurdamente difícil de se fazer. E pra gente colocar isso em perspectiva, para quem já viu Boku no Hero, provavelmente conhece um animador chamado Yutaka Nakamura, que é considerado aí por muitos um dos melhores animadores do mundo. Ele foi o responsável por animar as melhores cenas de luta desse anime e também por popularizar uma das técnicas mais utilizadas por animadores em cenas de luta, chamada Impact Frames, ou frames de impacto, onde são esses frames que piscam em preto e branco por milésimos de segundos antes de rolar uma cena de impacto na animação. Isso por si só já é um baita feito, mas além disso, ele é um animador muito experiente em cenas de luta. A criatividade desse cara para construção de cenas marcantes e muito bem coreografadas e dinâmicas é algo completamente bizarro. É um animador muito fora da curva, mas ainda assim, na hora de representar destruição no cenário, ele apela para os famosos Yutapons, que são esses cubos que são desenhados para representar destruição em grande escala na parte do cenário. E assim, isso é uma técnica que funciona em animação 2D? É uma técnica que funciona, mas está bem longe de ser uma representação realista, porque você acaba sacrificando o detalhamento em prol de uma representação mais simples e que ainda abre margem para inserção de mais frames, deixando a cena mais fluida no geral e mais rápido de ser produzida. Mas ainda assim, não é uma representação natural. Coisa que o Takashi Hashimoto consegue fazer e executa isso muito bem. Atualmente ele se encontra aposentado, ele tá aí com os seus 60 anos de idade. Ele não consegue mais trabalhar no mesmo ritmo que animadores do ramo trabalham, igual ele fazia há 20 anos atrás.
Só que mesmo quase aposentado, ele conseguiu trazer uma animação excepcional para Kimi no Na wa. A cena principal do meteorito caindo no meio da cidade, mostrando uma escala enorme de destruição, com vários detritos voando para tudo que é lado, com uma fisicalidade muito realista e orgânica, e 100% feita à mão. Porque o tempo e orçamento para a produção de um filme é bem diferente da de uma produção de um anime com uma temporada ou semanal como One Piece. Então, obviamente, deram muito mais tempo para ele produzir essa cena e ele com certeza foi muito bem pago para isso. Então, é um animador que merece respeito e reconhecimento pelo bom trabalho que ele fez nessas últimas 2 décadas como profissional. Mas ok, depois de 5 minutos e meio explicando a história desse animador, vocês devem estar se perguntando: pô, beleza, sei quem é esse animador agora, ele realmente foi brabo, mas o que esse cara tem a ver com One Punch Man? É porque hoje em dia ele é funcionário da JC Staff, o mesmo estúdio que tá fazendo esta merda de animação que tá sendo a 3ª temporada. É só por isso que eu fiz questão mesmo de explicar quem é esse cara. Hoje em dia ele trabalha como animador principal do estúdio em momentos pontuais, em um episódio ou outro, e também tá passando seu conhecimento de animação para animadores mais novos de dentro do estúdio. E como um funcionário da JC, é meio óbvio, né, vendo toda essa treta que tá acontecendo, ele tentar de alguma maneira defender o estúdio e os animadores que trabalham junto com ele. Na sua declaração para as redes sociais, ele disse o seguinte: One Punch Man recebeu muitas críticas, e com isso quero dizer de pessoas do exterior que estão assistindo ilegalmente. E assim, na verdade o ilegal devia ser pagar 60 conto na Netflix pra assistir essa porcaria de animação, né? Mas tudo bem. Eu tô pouco me lixando pra todos vocês. Enquanto eu estiver bonita, tá tudo ótimo. A grande maioria das pessoas que tá assistindo o One Punch Man assiste ou pela Netflix ou pela Crunchyroll, então esse comentário não faz sentido nenhum. E ele começou basicamente dando um tiro no próprio pé. Mas se fosse só isso, estaria até beleza, tudo bem, é a opinião dele, faz parte. Só que ele continua dizendo o seguinte: todos concordam que não estão tentando fazer algo mal feito, mas estão sendo criticados pelos menores detalhes. Ah, claro, né? Porque 6 dedos numa animação com quase nada de frame é um pequeno detalhe. Um episódio inteiro de 24 minutos com 94, eu vou repetir pra vocês, 94 cenas sem plano de fundo, só com uma cor aleatória e linhas de movimento pra preencher o background junto com os personagens, é um pequeno detalhe. Dedos da mão que nem foram finalizados numa cena com quase nada de interpolação, é um pequeno detalhe. E um buff absurdo na Mizuki também é um pequeno detalhe, porque eu não sei se vocês pararam pra reparar, mas o Garou é um tipo de personagem que apanha, só que se ele se enfaixou, ele tá curado. A Mizuki não. A Mizuki, se ela só se mexer, ela já tá curada. Olha só o band-aid sumindo do rosto dela. Olha que beleza, que coisa maravilhosa, hein, Bandai? E essa cena? Assim, a gente sabe que o Atomic Samurai é plenamente capaz de fazer isso contra o monstro? Sabe? A gente sabe o porquê a cena foi feita dessa maneira? Também sabe. Cara, se tem tanta gente reclamando na internet do controle de qualidade tenebroso que essa temporada tá tendo, com um dos episódios sendo avaliados com a pior nota da história. Não é da história de One Punch Man, não. É da história da internet. Recebendo essa nota que recebeu, é porque não tem ninguém caçando pelo em ovo. E na moral, vocês querem ver quem quer caçar pelo em ovo de verdade? Dá só uma olhada nessa cena aqui de Akame ga Kill. Uau, olha só essa cena com vários personagens, vários frames de interpolação, câmera dinâmica, cores vibrantes e... Opa, peraí. Eu tô notando aqui que essa nuvem no cantinho da cena não tá completa, ela foi cortada. Ai, que peninha. 1 de 10. Tá vendo? Isso que é um exemplo de caçar pelo em ovo. Ninguém tá tentando encontrar um frame zoado no meio de uma animação decente ou de altíssima qualidade, como por exemplo aqui. Apareceu o Furebs do Jinwoo no meio de uma animação sensacional. Mas pô, nesse frame aqui tá aparecendo um bumbum dele. Qual que é o problema disso?
Nenhum. Esse episódio teria sido bem menos pior se eles tivessem usado CGI, assim como foi utilizado no 8º episódio. Porque o que tava todo mundo falando era que eles estavam economizando em episódios sem ação, para que quando tivesse algum tipo de ação, eles colocassem CGI pro movimento dos personagens, para não ficar algo tão tenebroso igual ficou alguns episódios. Só que não, eles mantiveram o 2D nesse episódio do começo ao fim, e por algum motivo eles censuraram a roupa da Mizuki. Um diretor de hentai censurando roupa feminina. Um diretor de hentai. Então tá, né? E bom, sobre o 8º episódio, agora a gente tem outros tópicos interessantes pra gente debater a respeito da animação, porque foi o primeiro episódio e único até o momento que eles utilizaram CGI nas cenas de luta. Isso tem seus pontos prós e contras, porque de um lado, a gente tinha uma animação tão horrível que quando chegou essa animação de CGI, os fãs meio que ficaram surpresos e alguns até dizendo que a animação se elevou para algo próximo da primeira temporada, coisa que sinceramente está muito longe de ser, mas que pros padrões que a terceira temporada veio mostrando até então, é um salto bem considerável de qualidade. Só que por outro lado, unindo baixo orçamento com uma produção ridícula de rushada, a gente tem cenas que não são exatamente ruins, eu diria que são ok. Não dá pra dizer que isso aqui é algo bom, porque isso aqui é algo, no máximo, ok. Só que com problemas sérios de continuidade em vários momentos da luta, que sinceramente não dá pra entender. Como essa cena aqui do Flash pulando de um ataque que deveria ser perigoso pra ele. E na sequência, ao invés de mostrar uma cena dele pousando do outro lado da ponte, simplesmente já corta pra ele em pé direto. Essa outra cena desse chute aqui dos dois personagens tentando acertar o Flash em Flash enquanto a câmera tá se movendo e não tendo impacto nenhum no cenário, me causou uma estranheza, cara, que eu não entendi nada do que aconteceu aqui. Sério, alguém na moral entendeu o que era pra ser esse chute? Porque me pareceu um chute completamente aleatório e ficou muito feio, cara. E essa cena que foi a que mais me chamou a atenção. Dá uma olhada nessa cena e me diz se você não sente que tem alguma coisa errada. Cara, o Flash em Flash, ele faz uma expressão de dor como se ele tivesse prestes a cuspir sangue da boca, mas a animação simplesmente não mostra. É como se ele estivesse engolindo o próprio sangue. Cara, é uma coisa agoniante, mano. É uma coisa que era pra ser simples, mas se tornou agoniante. Por causa dessa cena, cara, pra eu ter certeza absoluta do que eu tava sentindo de estranheza, eu comecei a caçar entre os animes que eu já tinha visto uma cena parecida com a que eu vi, e pra minha própria surpresa eu não demorei tanto assim pra encontrar não, porque olha só essa cena aqui de Naruto, por exemplo, aonde o Sasuke mete-lhe um socão na boca do estômago do Naruto, e o Naruto faz uma expressão idêntica de dor com um ângulo levemente diferente, mas a expressão é exatamente a mesma, e dá uma olhada só o que acontece depois. Sim, ele cospe sangue da boca. Porra, mas que coisa óbvia que era pra ter acontecido e não aconteceu. Isso porque esse episódio, na visão de algumas pessoas, foi um episódio bom, hein? Teve uma enxurrada de inconsistência na animação quando trocava pra 2D, por conta do tempo curtíssimo de produção que o estúdio teve para produzir essa temporada. Eu sei que eu já falei sobre isso no meu vídeo anterior, mas eu vou frisar aqui de novo. Isso é um problema meio crônico nos estúdios de animação desde sempre, porque a gente vive num momento onde as produtoras estão dando cada vez menos orçamento e prazos cada vez mais curtos a fim de inserção de dinheiro dentro da empresa, vindo de produtos ou serviços que envolvem a própria obra. E quem toma de tabela, no final das contas, é o estúdio e o diretor que foi responsável por dirigir a temporada. Porque geralmente, quando se há uma crítica em cima do controle de qualidade, os fãs normalmente atacam o estúdio e o diretor. Só que dessa vez, a Bandai, que é a produtora de One Punch Man, não tá conseguindo se safar. A maior parte das críticas está caindo justamente em cima dela. E esse episódio que veio justamente
justamente para tentar amenizar as críticas pesadas que a Bandai tá sofrendo, na verdade nos trouxe algo essencial que meio que todo mundo já sabia, mas que é só a confirmação de que essa produção é de fato ridícula de rushada. Dá só uma olhada nessa cena, que é uma das cenas finais da luta do Flash Flash, que acabou mudando para 2D no meio do CGI. Bom, provavelmente vocês não conseguiram ver nada, só que retornando a cena e pausando nesse frame exato, a gente consegue ver que em um dos frames vazou algumas informações sobre a renderização dessa cena. Esse episódio foi ao ar no dia 30 de novembro e essa cena foi renderizada no dia 19 de novembro, 11 dias antes do lançamento do episódio. Isso já não é mais achismo, isso é uma constatação que tá dentro do próprio episódio. Qualquer pessoa que baixar o episódio ou colocar o episódio em câmera lenta para poder assistir de novo, vai conseguir ver esse frame. E bom, vamos lá. Isso aqui não tira em nada da culpa que o diretor teve em aceitar um trabalho absurdo desses, com um tempo de produção curtíssimo para se trazer algo decente, e da JC Staff, que teve a cara de pau de aceitar produzir o One Punch Man com as condições que a Bandai deu para produzir. Porque, gente, pelo amor de Deus, a gente não tá falando de um estúdio terceirizado, um estúdio meia boca como o Estúdio Jin, por exemplo. A gente tá falando de um estúdio que tem Konosuba e Dungeon Ideai pra animar, caralho. Não é como se eles estivessem desesperados precisando de um projeto pra evitar falência. Eles aceitaram por pura ganância. Eu entendo que cada vez mais tá difícil pros estúdios de animação japonesa se manterem com produtores explorando cada vez mais a questão dos lucros que eles podem ter num prazo mais curto, e que os estúdios, em grande maioria, dependem das produtoras para conseguirem se manter, porque sem obra nenhuma para poder produzir animação, eles não conseguem se pagar, eles não conseguem pagar a estrutura que eles mesmos criaram para a produção das animações que eles produzem. Só que, cara, isso aqui não existe. 6 meses para produzir 12 episódios de One Punch Man. Isso aqui não tem o menor cabimento, gente. A gente tá falando de uma produtora que só ela tem Dragon Ball e One Piece. Agora só falta alguém vir me dizer que a produtora não tem dinheiro para investir mais em One Punch Man, né? Porque é só isso que falta, né? Porque tem doido pra tudo na internet. Cara, a Madhouse não aceitou pegar isso aqui. O estúdio Mapa não aceitou isso aqui. O estúdio Bones e o Photable, A1 Pictures, nenhum estúdio mais competente do que a JC Staff para animação de luta aceitou pegar uma bomba dessa, cara. É por isso que, apesar de eu achar engraçado, porque a gente tá falando da Bandai, né? A Bandai faz basicamente chuva de dinheiro infinito vendendo produto de One Piece e Dragon Ball, que eu concordo e apoio o movimento de boicote que estão fazendo para essa terceira temporada. Agora, gente, pra ficar pagando de emocionado, com um episódio ou outro decente sendo lançado, com a gente sabendo do estado crítico que colocaram One Punch Man sem a menor necessidade, que os animadores da JC, e esses sim, eu acredito que não tenham culpa nenhuma, que eles estão tentando fazer o máximo na medida que eles podem, estão se sacrificando com noites sem dormir, dias sem ver a luz do sol, pra tentar trazer alguma coisa pra gente, e ainda tendo que ver o próprio trabalho sendo jogado no lixo, com um monte de cortes que eles animam, simplesmente não sendo utilizado porque a produção no geral não tem tempo pra poder fazer isso. Os próprios animadores estão expondo isso nas redes sociais, eles não estão mais nem aí. O próprio Kenichiro Aoki, que é um dos principais animadores dessa temporada, já tá expondo tudo no Twitter, ele não tá nem aí, cara. Se for pra esquecer todo esse movimento que os fãs começaram a criar, depois que eles viram que a terceira temporada tava num nível, assim, pior do que o fundo do poço, aí é pra acabar, cara. Isso aí é basicamente boicotar o movimento de boicote que os próprios fãs criaram. Eu já vi muita gente começando a parar de criticar o One Punch Man e começando a elogiar
elogiar, tendo ciência dos problemas que a obra tá tendo, porque teve um episódio ou outro bom, cara, e tipo, isso é basicamente a gente dando uma resposta pra Bandai que a gente aceita qualquer coisa, e cara, isso é muito errado, mano. Mas enfim, agora parando de falar sobre o 8º episódio e falando sobre o 9º episódio, que foi o primeiro e único episódio bom de fato dessa temporada, a gente teve a participação do próprio Takashi Hashimoto como diretor do episódio. E pela primeira vez a gente conseguiu ter um episódio 100% animado, sem aquela merda de filtro de neon. Apesar de uma partezinha ali da luta ter tido um filtrozinho de neon do meio do episódio 8 pro final, mas vamos dar uma colherzinha de chá. Em termos técnicos de animação, esse episódio aqui foi totalmente diferente dos outros episódios. Não dá pra dizer que é um episódio nível primeira temporada, mas com certeza é o que mais se aproxima de um bom episódio da segunda temporada. Que não são todos os episódios, tá? Tem episódios bem ruins na segunda temporada, mas que tem seus episódios bons. E os episódios bons são de fato bem interessantes de se assistir. E a gente tem que ser justo nas críticas quando se tem algo de fato positivo. Pelo menos um acerto eles fizeram nessa terceira temporada. É nítido que utilizaram a maior parte do tempo e do orçamento que eles tiveram para essa temporada nesse episódio aqui. Porque vocês lembram que no início do vídeo eu disse que o Takashi Hashimoto é um especialista em animação de destruição de partículas e tudo mais, só que ele também é bem experiente com animação de luta no geral, incluindo animação de mecha, porque ele também animou o anime de Mobile Suit Gundam, que é basicamente um anime de mecha. E gente, eu sei que é pra se manter a crítica pesada em cima de toda a produção, só que, cara, com esse episódio aqui, eu vi que teve muita gente que pesou a mão e que falou mais mal do que deveria de fato, porque vocês não têm ideia do quão absurdo de difícil é desenhar frame por frame em 2D de um mecha. É totalmente diferente de desenhar um robô com esse nível de detalhamento sem apelar pro CGI. Eu duvido que vocês, se fizessem parte de alguma equipe de animação, olhasse pra isso aqui e não pensasse imediatamente em utilizar CGI. Mas eu duvido muito, cara. É um episódio que tem sim seus problemas, não é um episódio que tem tanto dinamismo, não tem uma coreografia tão bem elaborada. É uma luta que parece ser simples, sendo que nem é tão simples assim de se fazer. E que pra mim, de verdade, foi o primeiro e único episódio que eu tive uma experiência agradável. Eu não tenho nada pra reclamar de parte técnica desse episódio. E que mostra mais uma vez que o velho, apesar de ter a idade que tem, consegue carregar o episódio mais difícil de se animar nas costas, hein? Só que claro, como a gente tá falando de One Punch Man, todo santo episódio tem que ter alguma polêmica. E com esse episódio não foi diferente. A polêmica não tá exatamente na parte técnica, porque é o que eu disse, esse episódio não é ruim. Só que eles acabaram utilizando uma versão que não é mais a oficial do mangá. Já foi um dia, só que o Murata, que é o desenhista do mangá, acabou alterando essa luta em específico por completo. A luta no mangá, na versão final, é completamente diferente da que já foi um dia. Aqui já foi um dia é justamente a que tá no anime, então vocês não precisam caçar nada pra ver como que era no mangá, porque tudo que tá no mangá, na versão de rascunho, tá nessa versão do anime atual, que pra mim é a melhor. Eles fizeram certo mesmo, e quem tá reclamando disso tá chorando na internet, porque a versão nova, apesar de ter uma participação maior do Saitama, é uma completa merda, porque o Saitama aparece e tira o completo mérito da vitória do Child Emperor em cima do Homem Fênix. Porque a partir do momento que o Saitama aparece, o Child Emperor não tem risco nenhum. Ele não tem mais perigo, nenhum risco de morte de fato em cima da luta. Bufaram o Homem Fênix também na versão final.
onde ele cria um espaço mental para conversar com o Child Emperor, dando uma profundidade maior no desenvolvimento do personagem, que meio que tá de saco cheio de ser tratado como criança e queria ser valorizado como herói de classe S, que ele já é, mas que na grande parte do tempo o tratam como uma criança e ele não quer mais ser tratado dessa maneira. O Homem-Fênix também entende esse lado do garoto e até admite que é contra os ideais da Associação de Monstros e tem a ideia de eles criarem um novo grupo que vão contra os monstros e contra os heróis em si. Só que ele dá a ideia pro próprio Child Emperor se transformar num monstro e se fundir junto com ele para se tornarem meio que invencíveis, digamos assim. Coisa que o próprio Child Emperor acha um absurdo e eles dois voltam a lutar. Só que no meio da luta o Saitama acaba aparecendo. E é o que eu disse antes. A partir do momento que o Saitama aparece, o Saitama começa a tratar ele como criança, dando meio que um apoio toda vez que o Child Emperor corre real risco de morrer, principalmente quando ele perde o seu robô na luta contra os zumbis que ele tá tentando derrotar dentro do mar, coisa que na versão que foi adaptada no anime ele consegue derrotar os zumbis e depois utilizar os últimos segundos do robô para derrotar o Homem-Fênix e faz isso completamente sozinho. Aqui nessa versão nova, ele parece que de fato seria assassinado se o Saitama não tivesse se intrometido no meio da luta. Toda santa vez que o Homem-Fênix tem a chance de ouro para derrotar e matar o Child Emperor, o Saitama vai lá e dá uma mãozinha amiga, coisa que deixou a luta muito sem graça. Eu acho que ter sacrificado todo esse destaque do Child Emperor em troca de um desenvolvimento de personagem do próprio Child Emperor e de uma aparição maior do Saitama, um erro, porque não adianta você dar profundidade em cima de um personagem que não queria ser tratado como criança e dar o desfecho de uma luta que foi tão impactante e tão foda, pra não dizer outra coisa, na primeira versão, tratando ele exatamente como que ele não queria na versão final, que é a versão canônica atualmente. E agora falando sobre o 10º episódio, que só tem uma única definição pra ele: alegria de pobre e fã de One Punch Man dura pouco, porque se no episódio 9 eles não utilizaram nenhum filtro de neon, nesse episódio eles não só voltaram, como voltaram com tudo, viu? E inclusive eu acho que eles bateram o recorde mundial de episódio de anime que mais utilizou filtro de neon. Pra mim é facilmente o pior episódio da série inteira, e a luta contra o Zombie Man na verdade não foi uma luta, foi uma aula de como não se fazer uma animação de luta. Cara, sem brincadeira, eu acho que de 3 a 4 cenas, pelo menos uma tem filtro de neon. É bizarro o quanto que eles encheram esse episódio de filtro de neon. Chega a ser uma coisa assim, vergonha alheia, deixa mais escrachado do que nunca que eles estão utilizando o filtro de neon como uma necessidade para preencher o fundo, porque eles não têm um background já pronto para poder preencher o episódio. E aí, pra meio que disfarçar isso, entre aspas, eles colocam esses filtros de neon que, cara, ficou horroroso, mano. Só que o que mais me chamou a atenção nesse episódio todo não foi nem o uso excessivo, até mesmo na mudança de cor de um cenário que já estava pronto, e eles usaram essas luzes de neon como um artifício artístico, sendo que claramente não deu certo, ficou algo meio bizarro, ficou muito feio, mas sim dessa luta dos 3 heróis de rank A contra esse monstro que tem um cabelão e utiliza dos próprios fios de cabelo para tentar atacar e até matar os heróis. Durante essa luta, entre grandes aspas, que não foi nenhuma luta, foi um show de slides de PowerPoint, eu só me perguntei o seguinte: já que essa produção não teve tempo para poder trazer algo decente, por que simplesmente não apelaram pro tracing desse episódio da primeira temporada? Porque no episódio 6 da primeira temporada, a gente tem esse monstro que utiliza de algas marinhas que estão no lugar do que deveria ser o cabelo dele para tentar atacar e até matar os heróis que estão lutando contra ele. E ele consegue fazer um belo estrago. E a animação mostra claramente um conceito do que devia ser essa luta do episódio 10.
E, pô, beleza, ele não utiliza exatamente fios de cabelo pra tentar derrotar os heróis. Só que a Água Marinha tá justamente no local que deveria ser o cabelo do monstro. Então, o conceito da luta já tá feito. A gente já tem uma luta meio que pré-pronta da primeira temporada, com uma animação milhares de vezes superior ao que foi mostrado. Por que eles simplesmente não fizeram um tracing dessa luta, meu Deus do céu? A gente pode até entrar no mérito de que fazer tracing não é legal, é feio e tudo mais, e pô, beleza, ok, eu entendo. Só que pior do que fazer tracing de um episódio que já é da mesma história, é fazer tracing de episódios de outros animes achando que ninguém vai notar. Isso pra mim é ainda mais vergonhoso. E cara, essa terceira temporada já tá basicamente copiando os quadros no mangá em proporção 1:1, de uma página pra outra. E isso por si só já devia ser motivo suficiente pra essa temporada utilizar de recursos que já foram mostrados nas outras temporadas pra não ficar algo tão tenebroso assim, entende? E cara, esse episódio, eu vou ser muito sincero com vocês, foi um dos motivos principais de eu ter demorado tanto pra trazer um vídeo de One Punch Man. Porque nos episódios anteriores eu meio que já tava me questionando se valia a pena fazer vídeo ou não de One Punch Man, porque a animação já não tá lá essas coisas. Agora, esse episódio em específico, meu irmão, foi o primeiro episódio que eu cheguei na metade, eu pausei o episódio, fui trabalhar, fui fazer qualquer outra coisa, e depois de umas 2 horas, 2 horas e meia, eu voltei pra assistir o resto. Pela primeira vez nos meus 25 anos de vida, eu senti uma vontade genuína de simplesmente dropar essa história, porque a animação tá horrível. Eu assisti o episódio seguinte inteiro, tá? Esse episódio em especial, que depois que eu vi esse bracinho de amoeba desse cara se mexendo num quadro estático, só com o slide do PNG dele se mexendo e linhas de movimento atrás, cara, eu pausei exatamente nesse frame e fiquei me perguntando, cara, será que vale a pena continuar assistindo essa porcaria? Porque, mano, não dá, cara, não dá. Isso aqui é um completo descaso. Não dá pra chamar de outra coisa. Isso aqui é descaso, é um desrespeito com uma obra que é tão bem feita no mangá. O tanto de quadro absurdo de lindo que tem no mangá sendo representado dessa maneira no anime, cara, é uma coisa assim que não dá pra chamar de outra coisa senão um descaso. E de verdade, eu tô usando esses momentos finais aqui do vídeo como um desabafo mesmo, porque, cara, eu nunca na minha vida assistindo um anime senti vontade de dropar enquanto eu tava assistindo, porque geralmente eu sempre termino as coisas que eu começo. E inclusive eu assisti até Nanatsu no Taizai inteiro, que teve a terceira e quarta temporada tenebrosas depois que trocou de estúdio. E olha que a qualidade dessas 2 temporadas estavam bem ruins. Só que isso aqui, meu irmão, tem que ter sangue de barata, cara, porque não dá. Mas é isso, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Comenta aí o que vocês acharam a respeito desse resumão que eu dei de alguns tópicos que foram destaque nessas últimas semanas envolvendo One Punch Man. E também da produção do meu vídeo, que eu sei, atrasou bastante, só que é bem difícil você trabalhar e ficar ocupado a semana inteira pra quando chega no dia do único anime que você tá assistindo, você vê essa porcaria de animação, cara, é muito difícil. Graças a Deus, Frieren vai voltar, Jujutsu Kaisen vai voltar. E se vocês quiserem que eu cubra algum além de Frieren, que eu já pretendo trazer aqui vídeo no canal, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham. Boa semana pra todo mundo e que vocês tenham uma excelente virada de ano novo também. Até a próxima!